Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será os efeitos da globalização, parte 2. A gente está dando sequência então no conteúdo que começamos a trabalhar na semana passada. Vimos na semana passada a atuação das empresas multinacionais. Como essas empresas elas vão atuar acima dos limites das fronteiras, né, se sobrepondo aos limites das fronteiras entre as nações, estabelecendo um poder dominante sobre os mercados, conseguindo aí estabelecer acordos entre essas empresas para serem cada vez mais poderosas, para serem cada vez mais gigantes dentro de um mercado global. Em alguns casos, essas empresas podem ser dominantes a ponto de estabelecer monopólios e oligopólios dentro de fatias específicas do mercado. Então vimos que essas empresas elas vão estar cada vez mais presentes em diversos países do mundo, buscando alcançar sempre taxas de lucro muito maiores do que as que tiveram em anos anteriores, e para isso vão explorar mais o trabalho nesses países mais pobres e se beneficiar tanto de um novo mercado consumidor quanto dos privilégios que as nações oferecem para que essas empresas cheguem até os países subdesenvolvidos. Então, temos toda uma dinâmica sendo organizada, onde essas empresas vão se beneficiar dos instrumentos da globalização, né? A evolução da tecnologia, a evolução da informação, a evolução da circulação dos mercados, né? Dos transportes. Então, essas empresas vão utilizar essas técnicas para estabelecer uma nova relação de produção a nível mundial, de produção e comercialização, e assim vão garantir um maior acúmulo de riqueza, ou seja, uma reprodução do seu capital. Então, temos toda essa transformação do espaço global provocado pelas ações das empresas multinacionais. Vimos tudo isso na aula anterior, gente. Então, quem não assistiu, corre lá, assiste. Quem se esqueceu de alguma parte, assiste mais uma vez, tá? Para a gente poder dar sequência. Hoje, a gente vai falar de como os países se organizam dentro desse sistema global. Qual a forma de atuação entre as nações, quais as estratégias traçadas por eles e quais os impactos para a população que vive nesse país, ou para as empresas que atuam nesse país. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre blocos econômicos. Vamos lá? Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido em algum lugar o termo blocos econômicos, talvez em um jornal, em uma revista, até na sala de aula, né? A gente fala bastante sobre blocos econômicos. E esse termo, ele se refere a um grupo de países que vão estabelecer acordos comerciais entre eles. Eles vão estabelecer uma relação, né, de parceria para facilitar tanto a circulação de produtos quanto a circulação de dinheiro. E aí, a gente vai ter uma organização em acordos bilaterais, quando esses acordos são traçados entre dois países, onde os dois vão ter algum tipo de ganho. Então, tanto um quanto o outro país vão se beneficiar com esse acordo. Ou a gente pode ter também acordos multilaterais. Nesse caso, a gente vai ter vários países entrando em comum acordo para estabelecer facilidades de circulação de mercadoria e de circulação de capital entre eles. Para isso, esses países vão criar toda uma estrutura de legislação, né? Toda uma estrutura que possibilite o estabelecimento dessas facilidades. E aí vão reduzir impostos, vão facilitar a entrada de mercadorias de determinado país dentro da alfândega, vão criar prioridades para a compra de determinado produto que seja de dentro deste bloco. Então, esses países vão traçar diversas estratégias para facilitar a circulação de mercadorias
e facilitar a conexão maior entre os mercados ali dentro do bloco. Bom, isso ocorre, gente, porque o mundo ele vai ter uma configuração um pouco diferente na nossa atualidade. Quando a gente tinha um mundo bipolar, isso lá durante a Guerra Fria, a gente tinha uma organização do planeta em dois principais blocos, que era o primeiro mundo e o segundo mundo. O primeiro mundo, o mundo capitalista, e o segundo mundo, o mundo socialista, que eram dominados aí por duas grandes potências, né? Dois países extremamente poderosos, tanto economicamente quanto militarmente. E aí tínhamos de um lado, do lado capitalista, os Estados Unidos, e do lado socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A atual Rússia hoje, né? Com os demais países ali que estavam próximos à Rússia. O que acontece, né? Nessa época tínhamos o primeiro mundo, o segundo mundo e tinha o terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos que estavam sob a influência ou do primeiro ou do segundo mundo. Após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e após a queda do Muro de Berlim, né, a gente teve uma reconfiguração do mundo, porque o sistema socialista ruiu. E aí o sistema capitalista passa a ser o sistema dominante em todo o planeta. Nesse sentido, então, gente, a gente poderia considerar que o mundo agora não é mais bipolar, ele é unipolar. Sendo que o capitalismo, que é o sistema vencedor, ele agora é hegemônico em todas as porções do nosso planeta. Então, mesmo aqueles países que no passado eram socialistas, hoje são poderosos países capitalistas, como a China, como é a Rússia. São países hoje que são potências mundiais dentro de um sistema capitalista. E aí, o que a gente poderia ter, né, como um único polo, vai se modificando. Porque dentro desse unipolar, que é o sistema capitalista, vai começar a surgir vários países que vão se organizar para serem competitivos dentro do mercado global e tentar ganhar a hegemonia dentro do sistema capitalista. Então a gente vai ter a formação de vários polos dentro do sistema capitalista. Por isso a gente vai chamar essa nossa nova organização do planeta de um mundo, de uma ordem unimultipolar. É um pouco contraditório, né? É um pouco confuso, unimultipolar. Mas é lógico porque dentro do uni eu tenho um sistema capitalista que é hegemônico dentro de todo o planeta. E multipolar porque há disputas dentro do sistema capitalista para ver qual país se sobressai economicamente, qual é a maior potência econômica do mundo. Então a gente vai ter essa criação de múltiplos polos. E aí, é claro, os países mais poderosos terão uma influência maior sobre os países com menor poder econômico. Então a gente tem essa imagem aqui, que a gente pode observar essa configuração do mundo unimultipolar na atualidade, né? Nós temos a linha que divide o mundo em países do norte e países do sul, os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. A gente já viu isso nas aulas anteriores. E aí, os países do norte vão exercer uma forte influência naqueles países do sul mais próximos, como os Estados Unidos exercem a sua influência sobre a América Latina como um todo, né? Então, os Estados Unidos influencia ali o Brasil, a Argentina, o Paraguai, a Venezuela. Os Estados Unidos tenta manipular, influenciar todos esses países. A Europa vai exercer sua influência ali com a África. E o Japão vai exercer sua influência sobre a Oceania e sobre os países do leste europeu, o leste asiático, perdão. Então a gente vai ter toda essa configuração do mundo onde os países mais poderosos exercerão sua influência sobre os países mais pobres, né? Os países com maiores dificuldades econômicas. Bom, só que esses países, gente, eles
não terão uma autonomia sozinho, né? Hoje a gente não tem mais um país que é poderoso sozinho. Ele não é autossuficiente. Ele não consegue ter um mercado potente somente dentro do seu território. Para que ele seja competitivo em nível global, ele precisa estabelecer relações comerciais com outros países. E aí é que a gente vai ter a formação dos blocos econômicos como uma possibilidade de aumentar essa relação comercial, de tornar ela mais intensa. E aí a gente vai ter vários blocos sendo formados em todo o planeta. Aqui a gente tem um exemplo, né, de alguns blocos econômicos onde os países estabelecem acordos multilaterais. Temos aqui nesse mapa, né, o exemplo da União Europeia, ali em roxo, lá na Europa. Temos o Mercosul, aqui na América do Sul, né? Temos o NAFTA, lá na América do Norte. Temos também a MCCA, o Mercado Comum do Centro-Americano, que vai ocorrer aí lá na América Central. Nós temos a ECO, a Organização da Cooperação Econômica, que vai acontecer lá no Oriente Médio. Nós temos a SADC, que vai ser a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que vai ocorrer lá no sul da África. Então temos aqui exemplo de vários blocos onde esses países estabelecem acordos entre eles. E não são só esses, gente, são vários outros blocos. O que pode acontecer é que um país pertença a um ou mais blocos econômicos. Como, por exemplo, os Estados Unidos, que participa do NAFTA, vai também pertencer à APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, né? A gente pode observar que são países banhados pelo Oceano Pacífico. A gente vai ter o Pacto de Visegrad, que vai ser lá na Eslovênia, né, em alguns países da Europa. Nós temos a OECD, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vai ocorrer em grande parte dos países da Europa. Então, podemos observar que os blocos econômicos eles são estabelecidos conforme o interesse de circulação de mercadoria e de produção ali. E, às vezes, um país ele pode estar em um ou mais blocos econômicos, dependendo do seu interesse. Tá? Só que os blocos não são simplesmente um acordo ali entre um presidente e outro para estabelecer uma relação comercial ali momentânea. Eles são tratados de longo prazo, né? São políticas que às vezes são políticas de Estado. E aí estabelecem normalmente medidas que são muito distintas umas das outras dentro de diferentes blocos. Então a gente vai ter diferentes tipos de blocos, cada um com uma dinâmica específica, cada um com um determinado padrão de liberdade. Para a circulação de mercadorias, às vezes a liberdade para a circulação de dinheiro, às vezes a liberdade para a circulação de mercadoria, dinheiro e pessoas. Então, vai haver vários diferentes tipos de configurações de blocos econômicos. Entre eles, esses que a gente vai destacar aqui agora, né? Primeiro, a zona de livre comércio. Essa é uma área, né, onde os países estabelecem ali uma redução ou eliminação de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros. Ou seja, né, reduz o imposto para facilitar a circulação de produtos. Um exemplo disso é o NAFTA, né? É o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Nesse caso, gente, reduz as tarifas, facilita a circulação, mas não há uma liberdade de circulação de pessoas. Então, mercadoria pode entrar dos Estados Unidos para o México com maior facilidade, né? E do México para os Estados Unidos. Mas pessoas, não. Principalmente se for do México para os Estados Unidos. De pessoas dos Estados Unidos para o México, já é mais fácil. Bom, temos aí a União Aduaneira, que já é um estágio um pouco mais avançado também. Além de reduzir as tarifas dos produtos, eles estabelecem também uma taxa comum para que os produtos importados de países
que não são do bloco sejam mais caros. Então faz com que, se você vai comprar um produto que pertence ao bloco, ele vai ser mais barato do que o produto que não pertence ao bloco, né? De um país que ele não é aliado, de um país que não é membro desse bloco. Então, é uma forma de fazer com que você compre em maiores quantidades dos seus vizinhos, dos seus parceiros comerciais. Um caso de união aduaneira, né, é o Mercosul, é o bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Um outro exemplo, né, um outro tipo de bloco, é o mercado comum. O mercado comum ele pratica a livre circulação de mercadorias, de bens e serviços entre os países membros. Esses produtos, né, não precisam de autorização, eles não precisam pagar nada para cruzar essa fronteira, eles terão uma facilidade muito maior, né? Então, você vai ter uma circulação dentro do bloco como se fosse uma circulação dentro de um país, né? Os produtos para circular aqui, por exemplo, dentro do Brasil, eles não precisam passar por taxas de fronteiras entre estados, né? Dentro das divisas entre estados. Mas, se ele for sair para a fronteira, né, ele vai ter que pagar uma taxa. No caso da União Aduaneira, a gente tem uma taxa reduzida. No caso do mercado comum, essa taxa não existe. Então, você pode passar com a mercadoria tranquilamente de um país para o outro sem pagar uma taxa. Além disso, né, serviços também são facilitados. Então, a pessoa pode sair daqui e prestar um serviço em outro país com muita facilidade. Isso ocorre, gente, na União Europeia. A União Europeia é um sistema de mercado comum. Ali você pode circular com mercadorias e também pode circular pessoas com facilidade entre os países. Com um passaporte, você pode simplesmente passar livremente de um país para o outro. Bom, a união econômica e a união monetária é o estágio mais avançado desse mercado comum. Nesse caso, esses países membros desse bloco, eles vão adotar uma moeda em comum. Vão ser administrados por um banco central comum, né? Então, a população e o dinheiro vai poder circular livremente dentro deste bloco. Mais uma vez, o exemplo é a União Europeia, que é o bloco mais consolidado, mais solidificado que existe hoje no mundo. Então, estabelece, por exemplo, o euro, né, como uma moeda comum. Então, você mora em um país, você vai para outro país, a mesma moeda que você tem, né, na carteira, no seu banco, você vai poder utilizar nesse outro país que partilha da moeda comum. Então, você nem precisa trocar, nem precisa ir em uma casa de câmbio, né, para fazer essa troca de moeda. É algo que facilita essa compra de mercadorias em outros lugares, essa circulação de produto e essa circulação de dinheiro também. Além de fortalecer a moeda também, claro. Bom, já falamos aí da União Europeia, que é o sistema de blocos econômicos mais consolidado que existe no nosso planeta, né? E vai ser formado aí atualmente por 27 países. O símbolo, né, UE, se refere então à União Europeia. Às vezes a gente vai ver aí em alguns estudos, em alguns textos, vocês vão ver com frequência esse símbolo, UE, União Europeia. Bom, qual que era o objetivo, né? A União Europeia ela surge para promover essa circulação de bens e mercadorias e pessoas entre os países, né, facilitar, mas também surge para manter a paz, porque a Europa vinha aí de 2 grandes guerras mundiais e sabiam que não conseguiriam suportar uma nova guerra mundial, não conseguiriam suportar novos conflitos. Então, foi uma forma de manter a paz e de crescer economicamente para ser competitiva com a principal potência econômica do mundo, que era os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, o bloco União Europeia surge como uma forma de reestruturar o continente europeu, fortalecer economicamente esses países,
às vezes de uma forma solidária com aqueles que foram mais afetados e que têm maiores dificuldades econômicas, e para garantir que haja uma fluida circulação de pessoas, de mercadoria e de capital. Bom, aqui a gente pode observar a bandeira da União Europeia, né? Apesar de não ser um país, a União Europeia, ela possui uma bandeira e possui um hino, né? Como se fosse um país. E a gente vai ter vários países membros, né? Como Espanha, Portugal, França, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Eslováquia, Áustria, Itália, Grécia. Todos esses países que vocês estão vendo aqui são os membros da União Europeia, com exceção do Reino Unido, que está aqui, mas que saiu recentemente. A gente vai ver ainda hoje. Bom, como que foi criado, né? Não surge do dia para a noite. Uma organização tão bem estruturada como é a União Europeia, ela vai ser estruturada ao longo de um período histórico, né? E aí, o período de start, né, de início dessa mentalidade de organizar a Europa como um grande bloco, vai ocorrer, como eu falei, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a maior parte dos países estavam muito enfraquecidos economicamente, estavam bombardeados, né, estavam com várias baixas de população, estavam passando por dificuldades econômicas enormes. Então, precisavam estabelecer estratégias para se fortalecer industrialmente e economicamente. E também, como eu falei, reduzir os conflitos, reduzir a possibilidade de uma nova guerra entre os países europeus. Então a gente vai ter vários momentos ali de tentativas de estabelecer acordos comerciais entre um grupo de países, começando com a CICA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? Essa comunidade ela vai surgir em 1952 e ela vai ser composta por Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália, né? 6 países. Nessa época chamava então esse primeiro ensaio de bloco como a Europa dos 6. 6 países que partilhavam de um acordo para circular a produção tanto de carvão quanto de aço. Por que isso, gente? Carvão e aço é fundamental no desenvolvimento industrial. Então, esses países planejavam se fortalecer industrialmente. Depois, né, em 1957, é criado o Mercado Comum Europeu, o MCE, ou Comunidade Econômica Europeia, o CEE. Nesse caso, gente, continuavam os países membros ali da criação da Comunidade do Carvão e do Aço, e entrava mais alguns países, a Inglaterra e a Irlanda, a Irlanda, a Dinamarca e a Grécia. Então esses países foram entrando, aumenta-se o bloco, né? Ele vai se expandindo, mais países membros, vai facilitando a circulação de mercadorias, né? O mercado comum, como bloco, vai se estruturando, né? E pouco a pouco vai se tornando mais intensa a circulação de mercadorias. Depois, né, a gente vai ter o fim das ditaduras nas penínsulas ibéricas, né, Espanha e Portugal, e esses 2 países também entram no CEE. E em 1986, a gente vai ter aí a Europa dos 12, já teríamos 12 países membros desse bloco econômico. Em 1992, né, já bem próximo, né, a maioria dos professores de vocês já estavam vivos, né? Em 1992 é assinado o Tratado de Maastricht. Esse tratado ele vai estabelecer a criação de uma moeda única, tá? Vai criar o euro. E aí essa economia dentro desse bloco vai se fortalecer, né? De uma forma em que esses países teriam uma moeda para ser competitiva com o dólar. Então, o euro hoje é uma moeda extremamente valorizada por causa do grande potencial produtivo
e da grande circulação de capital dentro do bloco econômico, né? Esse euro vai entrar em circulação em 2002 e até hoje a maior parte dos países da Europa usam o euro como moeda oficial. Hoje, se vocês forem ver a cotação, né, das moedas, o euro hoje ele é mais caro do que o dólar. Ele está mais valorizado do que o dólar. Bom, como funciona isso, né? Essa zona do euro, né, seria a área onde os países que são membros da União Europeia adotam o euro como moeda única, né? Não necessariamente um país membro da União Europeia é um país membro da zona do euro. Alguns países, né, como Suécia, Dinamarca, eles decidiram não aderir ao euro e preferiram continuar com as suas moedas nacionais. Então, eles não estão na zona do euro, mas eles estão dentro do bloco da União Europeia. Bom, todo esse sistema ele é muito complexo e precisa de uma organização política muito bem estruturada para poder fazer funcionar bem toda essa União Europeia, né? E aí, esses países vão estabelecer toda uma estrutura que se assemelha a uma estrutura estatal, né? Uma estrutura de Estado de um país com soberania, né? Então, a União Europeia ela vai ter uma estrutura financeira, política e jurídica, assim como qualquer país, né, democrático possui. Então, vamos ter aí, dentro da União Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu. Esses órgãos, eles atuam acima, né, dos órgãos nacionais. É claro que os órgãos dentro das nações também têm sua autonomia, têm sua soberania, mas eles precisam estar conectados ao que é decidido dentro do Parlamento Europeu, dentro das leis que são criadas ali pelo Parlamento Europeu. Eles estão sob a influência do Banco Central Europeu, como quem vai regir ali a dinâmica dos juros, né, a compra de moedas, a produção de moedas. Então, existe toda essa estrutura que faz com que a União Europeia funcione de uma forma tão bem estruturada quanto ela funciona hoje em dia. Recentemente, gente, houve um movimento de tentativa de sair, de se desligar da União Europeia por parte de alguns países. Entre eles, né, principalmente a Grã-Bretanha, né, aquela região ali onde fica a Inglaterra. Então, a Grã-Bretanha, em 2016, fez um plebiscito, né, colocou as pessoas na rua para votar, para observar se tinham interesse em sair da União Europeia. Por quê? Na mentalidade de um grupo conservador da Grã-Bretanha, eles não estavam sendo beneficiados pela União Europeia. Por quê? Esse grupo acha que a Grã-Bretanha precisava ter alguns privilégios e que ela não possuía esses privilégios estando na União Europeia. Porque a lógica ali dentro do bloco é que haja uma cooperação entre os países, inclusive os países mais fracos, como Grécia, como Portugal. Então, a Grã-Bretanha achou que, saindo do bloco, ela poderia ter uma autonomia maior e crescer mais do que estando dentro desse bloco. Lembrando, gente, isso não é o pensamento de toda a Grã-Bretanha. Isso foi o pensamento de um grupo político ali que se achava prejudicado pela permanência dentro da União Europeia. E esse plebiscito foi favorável, a maioria da população votou a favor e a Grã-Bretanha acabou saindo da União Europeia em janeiro de 2020, no ano passado, foi algo bem recente. O termo Brexit, né, é uma mistura das palavras, né, de Bretanha ou Bretagne, junto com
exit, né, que é a saída. Então, Brexit seria meio que uma mistura da Grã-Bretanha saindo da União Europeia. Bom, outros blocos, né, não tão bem estruturados como a União Europeia existem em várias partes do mundo. Como, por exemplo, aqui o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte. Esse bloco econômico, gente, ele surge, né, inspirado no bloco da União Europeia. Vários outros blocos pelo mundo vão surgir inspirados no sucesso que foi a União Europeia e vão estabelecer acordos comerciais. Então, aqui na América do Sul, começou um movimento entre os países mais fortes economicamente. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, países que possuíam uma industrialização, né, mesmo que tardia, mas já possuía uma industrialização. Então, esses países vão se estruturar como um bloco econômico, vão aceitar outros países como o Equador, a Venezuela, depois como associado, depois a Venezuela passa a ser um membro fixo. Então, vai ocorrer uma relação de maior proximidade entre esses países, né? E aqueles que são associados têm um pleno direito para decisões, né, dentro das reuniões. Aqueles que só observam, né, eles não terão tanto poder de atuação, mas de certa forma estarão ali se beneficiando de uma forma ou de outra dentro das relações comerciais, né, como tarifa externa, adoção de baixas tarifas, né, dentro da circulação do bloco. Bom, o Mercosul, né, dentro daqueles tipos de blocos que a gente viu, ele se encontra como uma união aduaneira, né? Ele ainda não é um mercado comum, apesar do nome, Mercosul, Mercado Comum do Sul. Mas, na realidade, a estrutura dele é uma estrutura de união aduaneira, ou seja, uma facilidade para a circulação de mercadorias, né? Mas não significa uma abertura total para que essas mercadorias circulem sem passar por uma alfândega e também sem ser taxada. Bom, existem outras também, né, que tem um nível ainda menor, né, de liberdade de circulação. O NAFTA, né, como a gente pode observar aqui, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E aí a gente vai ter apenas 3 países membros, né? O Canadá, os Estados Unidos e o México. Esse acordo, gente, foi criado aí no final da década de 80. A gente pode observar que a maioria se desenvolve aí final da década de 80, década de 90, início dos anos 2000. Então são coisas muito recentes. São coisas muito recentes e mostra, né, como os países vão traçando estratégias ali dentro do mapa, né, dentro do globo, para tentar ser competitivo, para tentar ser forte no mercado, né, para tentar estabelecer uma relação comercial com parceiros comerciais que sejam influentes a longo prazo, que comprem mercadorias ou que tenham matéria-prima em abundância, né. Então a gente vai ter vários países estabelecendo essas relações. E aí, o NAFTA, né, estabeleceu um prazo de 15 anos para que fosse eliminada todas as barreiras alfandegárias de comércio entre os membros. Bom, já deu aí uns 15 anos, né, mas infelizmente essas barreiras elas não caíram por terra, né, não há uma eliminação, elas ainda permanecem. Bom, um outro tipo de bloco, esse aqui é gigantesco, gente. Esse aqui vai pegar vários países, que é o APEC, né? É o Acordo de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A gente pode observar, gente, esse aqui vai surgir em 1999 e ele está sendo desenvolvido, né, gradativamente, estabelecendo as leis, os acordos ali entre eles, para entrar em funcionamento
agora, né, em 2020, 2021. Então a gente pode observar aqui, gente, que esse acordo seria entre países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? E aí envolveria Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia, né? Austrália, Nova Zelândia. Então a gente teria uma quantidade enorme de países membros desse bloco econômico. Então a ideia ali é facilitar o transporte de mercadorias via Oceano Pacífico, né? Então poderia facilitar a compra e a venda dentro dessa faixa ali. Temos também o SEI, né? O SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, é um bloco econômico que vai surgir aí em 1991 como uma forma de reorganizar os países que digamos assim, que saíram da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos países que foram desmembrados ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nós temos aí um acordo econômico sendo estabelecido entre várias repúblicas ali, né, que fazem parte do leste europeu e da Ásia, né? Temos aí a Rússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Azerbaijão, né? Tínhamos a Ucrânia, que recentemente saiu, temos o Turquestão, temos vários países aí, tanto do Oriente Médio, da Ásia, quanto do leste europeu. Então, foi também um acordo ali para tentar manter a força desse gigante, né, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que depois, com a dissolução, né, perdeu uma certa força, já que vários países se tornaram independentes ali. Só que, após a independência, começam a estabelecer tratados econômicos, né, para manter essa dinâmica econômica, essa dinâmica produtiva. Bom, temos aqui na América do Sul também a Comunidade Andina, que são países que não são membros fixos do Mercosul, mas que estabeleceram um próprio bloco ali entre eles, né? Países que têm uma dificuldade econômica maior, que têm certas características, tanto culturais quanto econômicas muito parecidas, também das características ali do relevo, né? Então, os países que estão ali cortados pela Cordilheira dos Andes, que criaram esse pacto andino, né? Essa comunidade andina. E, assim como todos os outros blocos, né, visa aí o aumento da integração comercial, ou seja, o aumento dessa interação, dessa relação entre o comércio entre eles, tá? Nesse caso aqui temos como membros a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela, países que cooperam entre si dentro desse mercado. E, recentemente, né, temos aí a Espanha como um país que tem observado esse bloco com o interesse de fazer parte dele no futuro, né? Então, podemos observar aí que a Espanha é um país observador que vem observando, né, como funciona essa dinâmica desse bloco e, quem sabe, no futuro possa estabelecer relações comerciais. Por fim, gente, temos um que não é bem um bloco econômico, né, mas foi um esforço, né, entre países para estabelecer um acordo de apoio entre eles. Esse aqui é o BRICS. Né? O BRICS é um termo que a gente utiliza para se referir a um grupo de países que são países emergentes, né? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? O S no final, Sul da África, para fazer com que esses países tenham um crescimento mais elevado, estabelecer acordos entre eles, para que eles possam
em breve se tornar países desenvolvidos. Então essa aliança, né, visava aí fazer com que esses países alcançassem um desenvolvimento econômico maior ainda e conseguissem uma via de serem competitivos tanto com os Estados Unidos quanto com a própria União Europeia. Dentro desses países, né, nós temos aí a China como a segunda maior potência econômica do mundo, né? Então já puxa bastante. A China hoje é o grande produtor mundial de mercadorias. A gente encontra produtos vindos da China a todo momento no nosso dia a dia. É um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E aí, a existência desse sistema de colaboração, né, facilitaria o estabelecimento de maiores acordos comerciais, o que impulsionaria todos os países membros do grupo a um crescimento a médio e longo prazo. Bom, apesar de se assemelhar a um bloco econômico, o BRICS ainda não é um bloco econômico porque não possui uma estrutura legal, uma estrutura de legislação tão definida quanto ocorre na União Europeia e quanto ocorre no Mercosul. Ainda necessita de avanços nesse quesito, né, de estruturação de leis, de estruturação de tarifas. Então, é necessário que haja ainda conversas para que esse bloco, né, se estruture maior e se torne, quem sabe, um bloco econômico forte, né, nos próximos anos. Bom, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco como funciona essa dinâmica de blocos econômicos, qual é o interesse deles, né? Como que isso vai influenciar as nações, como que isso vai influenciar, por exemplo, o nosso consumo, né? A gente acaba consumindo muito produtos que vêm de países membros desse bloco, né, para facilitar esses acordos bilaterais ou acordos multilaterais. Um exemplo nosso, né, a gente compra bastante coisa hoje vindo da China e a gente exporta muito para a China. Recentemente a gente até enfrentou um problema de abastecimento no nosso mercado interno, porque vendeu-se uma quantidade enorme de carne brasileira para a China e começou a faltar carne no mercado interno e o preço se elevou. Então, esses acordos comerciais, às vezes, eles impactam diretamente na nossa vida, né? Que a gente teve que comprar uma carne mais cara porque a carne nossa foi vendida, em grande parte, para um parceiro comercial. E aí, também, a gente vai identificar a presença desses parceiros comerciais no nosso dia a dia, né? Na forma como a gente vai consumir nossas mercadorias e o quanto essas mercadorias são produzidas em países ou que são membros desses blocos ou que são produzidas por grandes empresas multinacionais. Então, existe uma grande quantidade de efeitos dessa globalização atuando diariamente no nosso dia a dia. A gente não sai ileso dela, né? A gente não sai livre dessa globalização. De uma forma ou de outra, a gente faz parte dela, a gente está conectado a ela. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se surgiu qualquer dúvida, se teve alguma parte que vocês não entenderam, que gostariam de perguntar, envie a sua dúvida lá nos comentários, tá? Ou abra a chamada, me chama e vamos discutindo, né? Vamos conversando sobre esse tema. Se vocês conhecem alguma coisa sobre esse tema, sobre blocos econômicos, sobre multinacionais, vai lá, abra a chamada, vamos conversar um pouquinho. Beleza? No mais, muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima aula. Valeu, gente. Tchau.